Olá, estamos começando mais um programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Nosso programa hoje traz dois convidados especiais, Orlando Oliveira Antunes e Ademir Neves Moreira. Você não pode perder essa entrevista, bastidores do futebol mato-grossense, de antigamente até os tempos de hoje, como se evoluiu o nosso futebol, fatos de bastidores, um bate-papo extremamente interessante, você não pode perder. Nós temos uma matéria especial com o árbitro, talvez um dos mais antigos, do quadro da Federação Mato-Grossense de Futebol, o Ismar Gomes, que nos brinda e honra com uma entrevista de praticamente 5 minutos aqui conosco. Também temos a enquete feita nas ruas de Cuiabá, perguntas da nossa população, o quadro Opinião com o cientista político João Edson, o quadro Voz dos Bairros, onde nós vamos comentar aqui sobre o cemitério do bairro Despraiado, absolutamente abandonado pelo município. O quadro Coluna Cuiabana, história oral, dita e relatada pelo nosso querido Gabriel Novis Neves. No quadro Recordar é Viver, você não pode perder. Nalva Guiar com a música Tardes Morenas de Mato Grosso. E no quadro Minuto de Sabedoria, o arcebispo de Cuiabá, Dom Milton Santos, nos brinda com uma mensagem acalentadora. Não saia daí, 30 segundos nós estamos de volta. Escolha morar no Condomínio Passem ou Condomínio Vivere e ganhe uma viagem para Punta del Este, mais desconto de R$10.000. Aproveite essa oportunidade. Compre sua casa e ganhe suas férias. Construtora Fatex. Para você que merece informação com credibilidade, agilidade e honestidade, acesse, conheça e compartilhe essa novidade na internet. Folha Max. Mais que notícias. Fatos. Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte. Avenida Dalibé Ferreira da Costa 300, Santa Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro 576 Porto, 3054-4844. Atenção você, torcedor alvinegro! Acesse www.grupodias.net e concorra ao sorteio de 500 camisetas do Misto Esporte Clube, da edição especial 80 anos. Participe! Estamos de volta, como anunciado, nossos dois entrevistados de hoje, dois baluartes do esporte, mais especificamente do futebol no nosso grande estado de Mato Grosso, Ademir Neves Moreira, o Ademir Moreira, e Orlando Oliveira Antunes, o Orlando Antunes. É um prazer recebê-los, Orlando Antunes. Muito obrigado, o prazer é meu estar aqui de novo falando com você. Obrigado. É um prazer recebê-lo, Ademir Moreira. O prazer é todo nosso em compartilhar com todo o seu público aqui neste programa de muita audiência. Legal. Vamos conhecer um pouquinho da história de Ademir Moreira e de Orlando Antunes. Ademir Moreira tem uma história relevante para o desporto mato-grossense. Ele criou a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Cuiabá. Criou a Secretaria Estadual de Esportes e Lazer. É um dos nomes mais capacitados na área de esportes. O projeto Bom de Bola, Bom de Escola é sempre lembrado, pois se tornou referência no estado e em todo o Brasil. Orlando de Oliveira Antunes nasceu em Coritiba, Paraná. Foi árbitro de futebol no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Comentarista e repórter desde 1985. Foi supervisor de futebol de vários times do estado. Passou pelas principais TVs, rádios e jornais de Mato Grosso. Ademir Moreira e Orlando Antunes serão os entrevistados de hoje do programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Bom, eu vou começar aqui com Orlando Antunes. Orlando, você
foi supervisor de futebol do misto 3 ou 4 ou 5 vezes, também do Operário, ajudou a montar a equipe do Operário. Queria que você contasse um pouco para o nosso telespectador o que mais te marcou como supervisor de futebol. Bom, o que mais marcou como supervisor, e você esqueceu que o do Luverdense foi eu que montei também. Foi você que montou o Luverdense? Primeiro time, em 2004, e já nasceu campeão. Em 2004 foi campeão invicto da Copa Mato Grosso. O que marca sempre o trabalhar nos clubes de futebol, principalmente no futebol do interior do Brasil, que é aqui o caso do estado de Mato Grosso, é a dificuldade que você tem sempre, a dificuldade de logística, esse sempre foi o problema. Eu lembro um fato interessante do misto, que o presidente falou o seguinte: Orlando, eu tenho 6 mil no bolso, pago os jogadores ou pago a transferência? Eu falei, se você pagar a transferência e não pagar os jogadores, eles não vão embarcar no ônibus e não vão jogar. Se você pagar os jogadores e não pagar a transferência, eles vão jogar tudo irregular. Você que decide. Não, você decide. Eu falei, então vamos jogar, paga os jogadores. Ele me deu o dinheiro, dentro do ônibus, paguei os jogadores e fomos enfrentar o Sinop. Na abertura do campeonato, uma festa linda no Sinop, tá cheio de time. Nós fomos lá e metemos taca, 2-1. Depois teve um problema de tribunal. O presidente do Sinop falou, você é peitudo, não tem nenhum no BID. Eu falei, não, você que vai provar que não tem. Estava tudo protocolado na federação, mas no BID não estava, não. Perfeito. Ademir, a sua história no futebol, especialmente no esporte, junto com o Roberto França, anteriormente com Dante de Oliveira, e nós vimos aí no release que você praticamente estruturou as secretarias, tanto em nível de município, como também do estado. Como é a sua história dentro do esporte? Eu fui ex-atleta de futebol, né? Joguei no misto 12 anos, conquistando vários títulos. Joguei no Palmeiras, no São Cristóvão. Fui técnico do misto 3 temporadas. Inclusive, em 92, nós fizemos uma equipe memorável, com só prata da casa, que tornou-se o Barcelona do futebol mato-grossense, só com prata da casa, né, Orlando? Foi 93, né, Ademir? 92. 92. A decisão que foi em 93. Contra o Sorriso. Contra o Sorriso. Fui técnico do Operário, que inclusive ganhou do Luverdense. O único time que ganhou do Luverdense em 2007 foi com o Operário. Ex-atleta de futebol, treinador, sou pós-graduado em futebol, em políticas públicas, em medicina do esporte e da atividade física, técnico de futebol, de todas as equipes aqui do estado de Mato Grosso. E tive a técnico de futebol salão do Irapuru, do GERCAF, ganhamos um título nacional. Aliás, o único título nacional que Mato Grosso tem foi conosco, lá em Araputi, o senhor estava lá, né, Fernando? E tive a honra de implantar, por indicação do Roberto França, a Secretaria Municipal de Desporto e Lazer com a gestão Dante de Oliveira, esse extraordinário político, líder, que eu aprendi muito com ele. E no Estado, quando o Dante ganhou as eleições, eu fui implantar a Secretaria Estadual de Desporto e Lazer, também já com aprendizado no município, e lá tivemos a honra de instituir a primeira norma gerais para o desporto no Brasil, considerando uma lei inédita e, inclusive, com a vinda do Pelé. A vida toda militada no esporte. Tenho 68 anos e desses 68, 69 é só dentro de campo. Orlando Antunes, é mais fácil lidar com a boleiragem como árbitro de futebol lá dentro, lá no caldeirão, ou como supervisor do lado de cá? Para tudo você tem que ter habilidade, né, Éder? Como árbitro de futebol, eu era diferente de todos os árbitros. Primeiro, no dia de folga, o misto treinava lá no Adalto Botelho, eu pegava meu carro e eu ia treinar junto com o misto. Coisa que árbitro nenhum deve fazer. Eu treinava com o misto, o Operário treinava lá no campo do Milionário, eu ia lá, treinava, inclusive coletivo, participava de treinamento com os clubes de futebol. Tomava nos botecos com a boleirada, mas quando chegava para apitar, falava, lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra. E conversava, levava o jogo na conversa. Nunca foi um árbitro assim, rígido, de mostrar cartão, de expulsar, sempre foi. Qual a situação mais periclitante como árbitro que você enfrentou? Isso faz tempo. Aqui eu não tive problema nunca. No Paraná, eu estava de folga no profissional, o presidente da federação, que já faleceu, falou, eu preciso que você vá apitar uma decisão em Foz do Iguaçu. Vasco e Flamengo, amador.
decisão em Foz do Iguaçu. Estava 1-0 para o Vasco, aos 40 e tarará, o Flamengo empatou. Quando eu apitei para dar o gol, eu fiquei com as pernas balançando, me ergueram. O que você deu? Eu senti a pressão, tinha 2 policiais, eu fui para o vestiário. Até hoje eles estão esperando eu voltar para apitar o segundo tempo, não voltei. Do fundo do vestiário eu fui embora e fui para Curitiba. E como ficou o jogo, o final? Hein? E o final do jogo? Não, o jogo eu fui fazer o resultado lá em Curitiba, na federação, no relatório. Ademir Moreira, já enfrentou situações assim como técnico, de ter que ir para cima do juiz, de brigar dentro de campo? Não, nessa parte eu preocupava muito mais com os nossos atletas. Inclusive, era até extenuante, porque eu falava reiteradas vezes, porque o aluno, quando não assimila as questões, você tem que repeti-la, e repetindo você automatiza o movimento, você estereotipa essa situação. Então, nesse caso, do Ademir. Então eu repetia várias vezes e até era mal interpretado pelas pessoas que eu falava muito, perdia muito tempo na explanação para os meus jogadores. Mas eles, posteriormente, entenderam que com aquilo facilitou o assimilamento do que nós tínhamos em mente. Legal. Por falar em árbitro, por falar em apitar o jogo, vamos a uma matéria com o árbitro, ou ex-árbitro de futebol, o Ismar Gomes. O árbitro de futebol Ismar Gomes da Silva deixou os gramados em 92, após 25 anos na arbitragem, mas continuou ligado ao futebol como instrutor do curso de formação de árbitros de Mato Grosso. São mais de 40 anos dedicados ao esporte e o que não faltam são histórias para contar. Eu participei de várias. Uma delas foi no Verdão, num jogo entre Misto e Operário, onde, devido à marcação de uma penalidade, a equipe não gostou, o público não gostou, né? Nesse jogo, eu era o 4º árbitro, e virou um campo de batalha. Nesse dia, quebraram o carro do árbitro, o carro do médico do Operário, jogaram uma pedra, que foi o doutor Murilo. O meu jogaram uma pedra em cima, que ele afundou o teto, né? Mas não era o problema comigo, o problema foi com o árbitro. Uma marcação lá e ninguém gostou e tornou-se tumulto. Profissão de árbitro de futebol, a pressão é muito grande. Eu lembro de uma história de um árbitro carioca. Ele, quando chegou no estádio para poder apitar o jogo, um torcedor o ofendeu. Ele, como era daqueles grossão, inclusive eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, ele chegou para o torcedor e perguntou o porquê que estava ofendendo se ele não fez nada. Eu falei, mas é o único lugar onde eu vou desabafar. E no final do nosso bate-papo, ele deixou um recado para os nossos entrevistados de hoje. Orlando Antunes foi meu parceiro na arbitragem. Inclusive, vocês vão ter ideia que ele vai falar, já vou dizer que ele vai falar, de que eu nunca fui um bom árbitro. Mas, como assistente, eu costumava dizer o seguinte, eu dava carta e jogava de mão. O Ademir eu conheci desde o pai dele, né, ele jogando, né, não me lembro de ter atuado ele jogando, né, mas é parceiro nosso aqui na federação e espero que o programa seja assistido por muita gente e que, como se diz, a aceitação seja das melhores. Orlando, vou começar contigo. Como é ouvir o Ismar, né? E você nos bastidores já contava essa história aqui. Claro. Não apitava muito não, mas bandeirinha era o melhor que tinha. Dava carta e jogava de mão. Aliás, sempre que eu apitava, eu chegava para o diretor e falava, eu quero Ismar e Antônio Ângelo
que já faleceu, eram os 2 melhores palitos, a gente chama palito, ou guardanapo, que eram os melhores bandeiras. E eu já não sabia bandeirar, meu negócio era apitar mesmo. O Ismar, grande parceiro, e foi sempre o meu preferido para trabalhar nos principais jogos. Maravilha. Ademir, ele citou o nome do seu pai. Como é essa história? Você, Ademir, como profissional, e o seu pai também, em relação ao que o Ismar colocou aí? O papai jogou no misto muitos anos. Como era o nome do seu pai, Ademir? Ayrton Moreira. Mas o Orlando me falava aqui de Toca Brava. Não, Vaca Brava. Ayrton Vaca Brava. Vaca Brava. Pela sua disposição física e tal. Então, ele usava de muita força. Ele jogava no aspirante e no titular. Que posição? Médio volante. Rompedor? Não, ele marcava muito. Chegava marcava a taca. muito mesmo. Chegava a taca. Eu quero agradecer a manifestação do Ismar e dizer que nós temos que curvar para o Ismar, respeitá-lo, porque ele é um dos precursores, idealista da arbitragem de Mato Grosso e sempre está formando novos árbitros, sempre atualizado, mesmo com a idade que tem. O Ismar busca constantemente a sua reciclagem. Evidentemente que tem uma personalidade forte e a gente tem que entender isso. Ok, vamos à primeira enquete do nosso programa. O senhor sabe qual o time de Mato Grosso é o mais antigo e é o segundo também mais antigo do Centro-Oeste? O Dom Bosco. Clube Esportivo Dom Bosco? Clube Esportivo Dom Bosco. O misto? Não sei. Sim, Dom Bosco. Não. Faz ideia? Também não. Misto? É. Tem certeza? Não sei. É Dom Bosco mesmo. Certeza? Certeza. É certeza. É Dom Bosco. O Dom Bosco pode ser o mais antigo, mas não está em atividade. Não. O misto talvez seja o segundo, aí 20 de maio de 34. O Orlando já acha que é o Operário. Não, o Operário foi o que implantou o profissionalismo. Em 1967. Foi o primeiro campeão. Primeiro campeão profissional. Bicampeão, porque 67, 68, porque o campeonato antes era só cuiabano. Aí, em 67, foi instituído pelo coronel Hélio Jesus da Fonseca o futebol profissional em Mato Grosso. O Operário foi campeão em 67, 68, isso porque eu jogava essa época. E 69, 70, misto. Eu já pitava. Ademir, acho que o Ademir concluiu. Ademir jogava alguma coisa? Não vi jogar. Mas não vi como ele não me viu jogar, porque eu cheguei no Mato Grosso em 77, Éder. Pra você ter uma ideia, eu vim contratado para apitar futebol pela federação. Aí comeu cabeça de pacu. Aí fiz o contrato de 1 ano, faz 37 que eu estou no Mato Grosso. Ademir, conclua seu raciocínio, me desculpe. 69, 70, nós fomos campeão e bicampeão pelo Misto Esporte Clube, que nós tínhamos um meio de campo com Ruiter, Rômulo, Filinto, e jogava eu e Arnaud constantemente, lá na frente o Renê, o Wilson, Baltinho, aquele time que era imbatível de 69 e 70. Vou te dar um minuto para contar um fato pitoresco do futebol mato-grossense. Eu me lembro, nós éramos técnicos do Misto em 92, e nós tínhamos um time que tinha na mão. E nós fizemos um recreativo lá no ginásio Dom Aquino, e todo mundo alegre fazendo recreativo. Chega Claudinho, um ponta-direita nosso, que jogava pelo lado direito, bola de velocidade, chega tudo, aquele lameado de brilhantina, do lambandão e tal. Professor, eu não tenho material. Eu falei, olha, se você não treinar, você vai treinar de qualquer jeito, senão você não vai participar do jogo. Ele veio de cueca. Aí que o recreativo foi melhor, porque todo mundo... E ganhamos o jogo. E treinou de cueca? Treinou de cueca, lá no meio de todo mundo, lá andou Aquino. E aí nós ganhamos o jogo, ele fez o lançamento, o Tostão fez o gol em cima do Operário de Varza Grande. Maravilha. Orlando, um minuto para um fato pitoresco. Tem vários, mas eu vou contar uma. Nós fomos para a Barra do Garças, não tinha asfalto, o misto, a delegação do misto, Roberto Santana comandando, e na volta o ônibus caiu numa daquelas pontes de madeira. Caiu exatamente na porta da frente e a porta da frente ficou trancada. Todos nós e os jogadores descemos pela janela. O único que não pôde sair foi o Roberto Santana, que não cabia numa janela. E aí arrumei um macaco hidráulico do ônibus, coloquei um pranchão embaixo para macaquear o ônibus até chegar na altura do pranchão, colocamos outro pranchão para poder sair de lá. Esse é um. O segundo envolve o Rogério Ceni.
Eu estava no Sinop, montei o primeiro time do Sinop, em 1988 na segunda divisão e 89 na primeira. Rogério Ceni tinha 15 para 16 anos, era estafeta do Banco do Brasil. Fui falar com o pai dele para pedir para treinar às quarta-feira. O pai dele, um italianão lá de Pato Branco, Paraná. Você acha que eu vou tirar meu filho do banco para jogar futebol? Só para lembrar isso, que o Rogério Ceni começou dessa forma. Aí liberou, ele foi treinar e com 16 anos ele foi para São Paulo. Que maravilha. Como o Orlando contou duas, conta do Nasser. O Nasser que hoje está pelos condomínios, né? Professor de futebol, de escolinha, ajudando a criançada. Espetacular, um profissional. Um profissional espetacular. Espetacular. Mas você tem uma história muita do Nasser. admiração por ele, já falei para ele. Nós treinávamos no Dutra. E o misto com esse time de garotos, nós tínhamos o time escalado com Nikita e Rildo, Nikita e Juninho, Rildo, Edinho, com 17 anos, inclusive está aqui já em Mato Grosso, saiu daqui de 17 anos, no misto, foi o Beck do ano, Marcão e Paulo Henrique. Tisha, Ou Valcir, né? O Valcir. Tisha, Tostãozinho, Geraldinho, Serginho da Cameraman, Claudinho, Nasser, o Arilson. Todo jogo, nós tínhamos a apresentação segunda-feira, a próxima apresentação, 7h30 no Dutra. Toda apresentação chegava às 9 horas. Eu estou machucado, professor, aquela coisa tal, estou machucado tal. Nós estávamos, e o time já estava engrenado. E nós estávamos na fase semifinal. E o Arilson arrebentando com o jogo. Aí, quando o Nasser chegou, eu falei para o médico do misto, por questão de ética, não vou citar aqui. Estou louco para citar, mas até para preservá-lo, não. Até para preservá-lo. Eu falei, doutor, a hora que ele fala, eu vou mandar ele falar com o senhor fala que ele tem que fazer um tratamento de 10 a 15 dias, porque logo vai ser a decisão e eu não vou poder sacar o Nasser, porque ele é o ídolo e a torcida vai pegar no pé. Doutor, pastor, e aí, Nasser? Não, o doutor falou que eu vou ficar 10 dias fora e eu vou fazer o tratamento. Eu falei, olha, ele fala para fazer com bochecha às 7 horas da manhã aqui no Dom Aquino. De qualquer jeito ele teria que vir aqui. Aí passou, nós ganhamos do Barra. Aí na segunda semana, Nasser, eu já estou pronto para treinar. Eu falei, não, conversa com o doutor ali. Tá. Não, doutor, eu sei que... Sarou o joelho rapidinho. Sarou rapidamente. E isso eu falo para ele, porque foi uma ação que eu fiz, estratégica, para não tumultuar o ambiente. Mas todo mundo sabia, e hoje ele joga junto com a gente na seleção de Master, e eu conto isso, ele fica caindo na garganta. Mas um grande amigo, um profissional de alta competência. Maravilha. Um grande abraço a você, Nasser, e em seu nome homenagear todos os ex-atletas que estão aí lutando na sobrevivência, né, de forma honesta, decente, correta. Você é um grande homem, um grande ídolo do Operário que deixou uma marca histórica no futebol de Mato Grosso. Nós vamos à primeira pergunta da população, aos nossos convidados, e o Teodoro, lá da Copa Mil, tem uma pergunta para o Orlando e para o Ademir. Eu quero saber por que o futebol caiu tanto no Mato Grosso. Caiu realmente ou está numa ascensão? Não, caiu. Mas a culpa não é do Mato Grosso, a culpa foi do Clube dos 12. Antigamente, todo campeão estadual tinha direito a disputar o Campeonato Brasileiro. Depois que o evento Clube dos 12 e a televisão tomando conta dos campeonatos, o futebol do interior ele praticamente morreu. Nós estamos reerguendo, né? O futebol está sendo reerguido agora, mas caiu muito. Eu lembro que no Verdão, qualquer jogo, até do Palmeirinhas, dava 15 mil pagantes. Bom, tem um detalhe também. Era curiosidade para conhecer o Verdão. O que vai acontecer agora? Você vai dar uma atacada fenomenal com esse jogo contra o Santos. Todo mundo vai para ver Misto e Santos, mas muita gente vai ver a Arena. Conhecer a Arena. Então, vai ter um público espetacular. É isso, Ademir? Isso e mais um pouco. Eu vou lá na década de 90, com as novas legislações esportivas, a Lei Zico, Lei Pelé, ela dá um impacto negativo no futebol brasileiro, não só mato-grossense. E, inclusive, os clubes não pagavam impostos. Aí teria que pagar porque se constituía como empresa. E isso ocorreu no Brasil. Ontem, semana passada, eu assisti um jogo no Rio de Janeiro, a renda deu 58 pagantes. Quer dizer, não é só em Cuiabá. E dentro desse cenário, as coisas vieram descendendo exatamente porque os clubes faltavam recursos. E isso dentro do cenário.
haja vista que as equipes que não se aderiram à gestão de excelência, o que é uma gestão de excelência? Estruturar, organizar e planejar, deixaram de existir. O exemplo lá do estado do Paraná, a fusão do Paraná e Pinheiro, a função do Colorado e Pinheiros fundou o Paraná Clube. Por quê? Porque não tinha essa gestão de excelência. E outros fatores, evidentemente, que Orlando abordou muito bem, que é a comercialização, o esporte como negócio e os próprios clubes, além de não ter alguns profissionais preparados para isso, muitos clubes estão buscando isso, inclusive o Misto, na sua presidência, tem uma consultoria já nesse sentido. Agora, lá o Luverdense institui o planejamento estratégico dos clubes, e eu tinha dito para o senhor em off que o senhor é o homem que implanta o planejamento estratégico em Mato Grosso, na sua gestão brilhante de fazenda, e até era um paradoxo, né, que o senhor do Misto ainda não implantou. Mas aqui o senhor já disse que está implantando e tal. E onde nós estamos? Onde que nós queremos ir? E como chegar lá? Então, esse é o tripé que nós, gestores do esporte, temos que abordar. Sem isso, não adianta estar fazendo todas as ações com emoção. Tem que ser a razão. Então, desde lá para cá, os clubes não aderiram a essa gestão de excelência, os resultados que eram imediatos, e nós vimos aí o Flamengo, com 750 milhões de dívida, foi campeão da Copa do Brasil, mas não foi por causa da ação estratégica, não. Foi porque não tinha dinheiro para contratar, pegaram todos os garotos, colocaram os garotos, foram lá campeão. O Atlético Paranaense, mesma coisa. Então, o futebol passou a ser ciência, doutor Éder. Se você não buscar a excelência, estruturar, organizar e planejar, a cada dia vai ser pior. Vamos a mais uma pergunta do Marcos, aí do centro de Cuiabá. Ademir, Orlando, não se fazem mais craque como antigamente. Não, concorda, Orlando? Não, faz sim. A prova aprovada está aí o time do Santos. Pôs um monte de molecada, cada vez vem uma fornada. Esse Yuri, um atacante que foi sucesso na Copa São Paulo, é a prova disso. Se faz sim. É que mudou a concepção do futebol. Antigamente, craque que ele quer lembrar é o tempo que o Ademir, até eu que joguei um pouquinho, põe a bola no chão, olhava. Hoje você não tem tempo para isso. Antes de você receber, você já tem que saber onde é que você vai tocar a bola. Mudou a concepção do futebol, mas ainda existe muito craque. É bem verdade que hoje o preparo físico é mais acentuado, então o jogador que tem um bom preparo físico, mesmo não sendo craque, ele acaba jogando. A Alessandra, também do centro de Cuiabá, tem uma pergunta ao Ademir Moreira. Ademir, eu gostaria de saber de você se o projeto Bom de Bola, Bom de Escola foi o melhor da sua carreira. Foi um projeto bem sucedido. E eu quero responder para você, Alessandra, porque a essência do projeto era não só revelar o talento, mas, sobretudo, contribuir para a formação integral do cidadão. E, além da formação de vários craques, um dia desse eu estou no Banco do Brasil e o caixa do Banco do Brasil. Olha, professor, eu sou caixa do Banco do Brasil, mas eu fui aluno do projeto Bom de Bola e sou grato. Eu estava na loteria e um doutor, promotor, Márcio, ele à minha frente, falei, doutor, fica à frente. Ele falou, não, doutor, é o senhor que me ensinou. Hoje, se eu sou promotor, é porque eu fui oriundo do projeto Bom de Bola, Bom de Escola. Só isso responde, porque quando você massifica, você tem uma elite. E nessa elite nós formamos cidadãos, obviamente, orquestrado pelo prefeito Roberto França, que foi o que deu o cenário para a gente do Bom de Bola. Ele deu as diretrizes, ele deu o azimuth para os secretários e nós aproveitamos essa oportunidade ímpar e formamos o projeto. Eu acredito que pela avaliação da sociedade, avaliação dessas pessoas que formaram,
que participaram do projeto, eu acredito que foi bem sucedido. No campo esportivo, nós temos Fernando, nós temos Cal, nós temos Diego, goleiro do Vasco da Gama, lá do Planalto, nós temos o Paulinho, nós temos uma gama de jogadores que estão aí no cenário internacional, nacional e estadual e municipal, que fizeram parte do projeto Bom de Bola. E há 10 anos após, aliás, 15 anos após, eu tenho recebido manifestação muito positiva. Esse feedback me faz acreditar que o projeto foi um dos melhores na minha vida. A exemplo do Cimenino. Maravilha. O William, do Jardim Imperial, também tem uma pergunta aos nossos convidados. Que nota vocês dariam para a Federação Mato Grossense de Futebol? É possível dar uma nota para a Federação Mato Grossense? Claro, para a Federação eu dou nota 8. E para o presidente Carlos Orione eu dou nota 10, mas é só que ele precisa saber que já o tempo dele já está com o prazo de validade expirado. E, então a federação, ela fez, o principal que a federação fez foi interiorizar o nosso futebol. Antigamente, como o Ademir falou, só tinha campeonato cuiabano. Todos os rincões de Mato Grosso já tiveram times profissionais. Se não vingaram, não foi por culpa da federação. Ok. O Fábio, do Nova Conquista, também tem uma pergunta aos nossos convidados. Queria saber do Orlando, qual o momento inesquecível na sua carreira esportiva? Todos os momentos no futebol, na carreira esportiva, são inesquecíveis. Vou contar uma pequena viagem que nós fizemos com o Misto e com o Dom Bosco para Manacapuru. Já viu falar? Manacapuru é Amazonas? Amazonas. A gente pegava o avião até Manaus, cortando para o Rio Branco, chegar em Manaus, aí depois ficava no hotel. Para ir jogar em Manacapuru, pegava uma chata, um ferry boat, daí subia o Rio Negro. 3 horas de ferry boat. Depois descia, o ônibus andava mais não sei quanto, lá na frente tinha outro rio, outra chata para atravessar. E o que é pior, o Princesa dos Solimões, que existe até hoje, jogadores tudo 1,60 m e pouco, cara, aquela cor de cuia, né? E a cidade tinha só a Casa Pernambucana, a delegacia, a igreja e o estádio. Só isso que tinha lá. O Misto não ganhou, levou de 3 lá desses caras, tá? Isso foi um momento importante, bonito que foi. Porque o futebol propicia isso pra gente, conhecer esse rincão, vários Brasis que nós temos. Você vê um cenário positivo do futebol de Mato Grosso? Sim, muito otimismo. E deixar para você, ouvinte, que nós temos que aprender não potencializar os defeitos e minimizar as qualidades. Isso é característica nossa. Se não vejamos, Mato Grosso, no ranking, a Federação Mato Grossense de Futebol é a 14ª do país. Tem 13 federações atrás, inclusive Brasília. Nós temos um clube luverdense na Série B do Campeonato Brasileiro. Misto e o REC. E o Cuiabá e o REC na Copa do Brasil. O único estado que tem 3 equipes na Copa do Brasil. Nenhum estado tem 3 equipes, Mato Grosso tem. A perspectiva está aí. Nós temos jogadores, como o Jackson, lá no quarto zagueiro do Internacional. O que nós precisamos... Que foi roubado do Misto. E que foi roubado do Misto, por quê? Por falta de gestão. Gestão não foi a sua. Então, veja bem, o que se precisa? Precisa, como eu já reiteradas vezes estou dizendo para o senhor, é se estruturar, organizar e planejar. E trabalhar atendendo às metas, porque o Michael Jordan, o grande, o maior jogador de basquete, ele diz que o sucesso não pula etapas. Nós temos que ir gradativamente com as etapas, a exemplo do que o Orlando diz agora. O Santos hoje, quando tomou de 4-0 do Barcelona, o Luiz Álvaro chegou, reuniu, falou, olha, a partir de hoje eu não... E aí vai formar os craques. Eu não quero que predomine a força, nada disso. Vamos inverter. Na iniciação, a predominância é a habilidade, é ludicidade,
porque eu quero ganhar os títulos lá nas categorias principais. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Retornamos na sequência com essa agradável entrevista com Orlando Antunes e Ademir Moreira. Atenção você, torcedor alvinegro! Acesse www.grupodias.net e concorra ao sorteio de 500 camisetas do Misto Esporte Clube, da edição especial 80 anos. Participe! Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte. Avenida Dalibé Ferreira da Costa 300, Santa Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro 576 Porto, 3054-4844. Para você que merece informação com credibilidade, agilidade e honestidade. Acesse, conheça e compartilhe essa novidade na internet. Folha Max. Mais que notícias. Fatos. A felicidade pede. Viva perto de tudo que te faz bem. Viva no condomínio Passem. Sobrados individualizados de alto padrão com 3 suítes, sendo 2 sacadas. Ampla área de lazer com churrasqueira, piscina e minicampo. Faz bem morar perto do verde. Faz bem morar a 5 minutos do centro. Visite o decorado e descubra este lugar. Condomínio Passem, um empreendimento Fatex Construtora. Vendas 3315-3444. De volta dos nossos comerciais, mandando um grande abraço ao baluarte Laércio de Arruda. Um grande abraço a você, meu amigo. Vamos à opinião do cientista político João Edson. Éder, nossa, falar de futebol, sou apaixonado pelo futebol. E tá aí meu amigo e adversário algumas vezes no campo, o Ademir Moreira, né? Eu ainda sou daquele tempo que aqui em Cuiabá tinha o Clássico dos Milhões. Mas eu era do embate entre Cuiabá e Campo Grande. Tanto quando os times de Cuiabá iam para Campo Grande, ou quando a gente vinha para cá, eram multidões de pessoas. Era uma discussão que começava uma semana antes e não terminava com o jogo. E ao longo do tempo. Agora nós temos que entender que a politização do futebol brasileiro que se dá, especialmente nos anos 80 e 90, foi um fracasso muito grande para todos os estados chamados periféricos. Hoje o futebol se resume a poucos estados. Quando a gente fala futebol, futebol da elitização, aquele que dá lucro, aonde o jogador joga o ano todo. Nós ficamos numa situação muito difícil, não só nós, a maioria dos clubes tradicionais brasileiros, porque o Misto é tradicional, Dom Bosco é tradicional, Operário é tradicional, Comercial de Campo Grande, mas vamos lembrar do Amazonas, do Nacional, do Face Clube, vamos lembrar lá do Piauí, quantos times extremamente importantes, hoje já praticamente não se fala mais, na Paraíba, no 13, lembra de Brasília, CEUB, times tradicionais que traziam multidões, eles perderam. Felizmente, esperamos que o advento da Copa do Mundo traga outra vez uma esperança, porque é muito bom assistir jogos dos times dos grandes eixos, mas melhor ainda é poder ir a campo e torcer para o time, não só o time do seu coração, mas o time da sua cidade. O Brasil é o país do futebol, então não podemos ter futebol periférico no país onde tem a maior quantidade de títulos mundiais e onde tem a maior quantidade de torcedores apaixonados do mundo todo. Quando ele fala de Cuiabá, Campo Grande, dessa guerra aqui, mas há que se considerar também que mudou muito aqui o conceito, nós não fizemos herdeiros torcedores. Quem torcia, os antigos que torciam para o Misto, para o Operário, não fizeram de seus herdeiros torcedores dos clubes daqui. Então, a molecada hoje torce para o Santos, para o Fluminense. Por quê? Por causa do evento de televisão. Por causa disso. Eu concordo plenamente com tudo que ele falou. Demir. Aproveitando o gancho do Orlando, e fica aí uma sugestão para o senhor, que é presidente do Misto Esporte Clube, que o Cruzeiro, na época, eles potencializavam o torcedor indo nas escolas. Então, se o governo do estado não está ajudando, fazer com que as escolas, numa parceria com o governo do estado, a Secretaria de Educação, cada final de semana, Misto, Operário, jogar, cada um leva 3, 4 escolas lá de crianças, porque será o futuro torcedor.
E ele tem razão que quando o futebol passa a ser agora o maior negócio do mundo, o processo de formação é acelerado e deixando de considerar essas etapas. Isso que sumiu os craques. Maravilha. Vamos ao depoimento em homenagem a Ademir Moreira e Orlando Antunes. Orlando de Oliveira Antunes veio do Paraná, chegou em Mato Grosso, começou a apitar jogos do Campeonato Estadual de Profissionais, na época que tínhamos o Verdão sempre lotado, e depois o Orlando entrou para a crônica esportiva, para a imprensa, e se transformou hoje num ícone, um homem extremamente conhecedor das profundezas do futebol, em todos os sentidos, das boas e das malandragens também. E mais recentemente, Orlando Antunes foi um dos homens que começou a fundamentar esta maravilha que é a Luverdense. Porque o Orlando de Oliveira Antunes, como diretor de futebol da Luverdense, participou da montagem dos primeiros times e sedimentou essa história que a Luverdense está construindo hoje, já disputando a Série B do futebol brasileiro. E eu sempre coloco com muita propriedade e também com muita expectativa, otimista, evidentemente, de que a Luverdense vai nos levar rapidamente à primeira divisão do futebol nacional. Oliveira Antunes, espero te ver, porque estou com saudade, principalmente de trocar com você ideias e sempre buscar de você informações importantes, que eu sei que você é um dos poucos que detém informações privilegiadíssimas no mundo do nosso futebol. Como é, Orlando? Recebeu a homenagem de Macedo Filho, que também ajuda a construir a crônica esportiva. O Macedo é suspeito, é muito amigo, e amigo não vê defeito, Mas o Macedo me acompanha desde quando eu cheguei aqui, inclusive ele tem o vídeo de um jogo, de uma decisão mista Operário, eu como bandeira anulei um gol do Operário. E ele falou, coisa inédita, o Orlando Antunes anular o gol do Operário, numa decisão. Macedo é um grande parceiro, essa homenagem aí foi muito boa. Legal. Vamos ao segundo depoimento em homenagem a Ademir Moreira. O que eu acho no Ademir, que eu acho que a maioria das pessoas, quando convive com ele, é a sua inteligência, o seu bom raciocínio e a sua capacidade de expressar, de palestrar. Isso aí com as pessoas, às vezes aí tem aquela brincadeira, a pessoa, porra, ele fala muito, né? Nas pré-eleições, quando ele era treinador, a gente escutava, pô, a pré-eleição dele era um martírio, né? Porra, ele fala ele fala tanto aí com sabedoria, mas o pessoal acha que ele fala muito e tal, mas tudo brincadeira. Essas são as brincadeiras que as pessoas acham do Ademir Moreira. Pô, para finalizar, professor Ademir, eu quero te mandar um beijo no seu coração e para toda a sua família, que você está aqui, ó. Você é meu amigo do peito. Luiz Carlos Beleza, uma história de um ídolo, né? Do misto, jogou no Santos, jogou com Pelé, lado a lado com Pelé, e reconhece em você aquilo que todos nós reconhecemos, na verdade, né, Ademir? Um homem que realmente contribui, tem muito a contribuir e com certeza vai ajudar ainda muito o futebol de Mato Grosso. Eu vejo tudo isso, evidentemente emocionado, como um feedback, não envaidecendo-me, mas estimulando. E como diz o Skinner, estímulo positivo, resposta positiva, é uma resposta positiva para que eu continue a desenvolver o nosso trabalho dentro desse eixo. Ok, nós estamos caminhando para a reta final desta entrevista e, Orlando, você tem o tempo necessário aí para as suas considerações finais. Então, eu já fiz tudo dentro do futebol, dentro, fora, na crônica. Aliás, já fiz tudo na vida. O brasileiro, ele é tudo. O brasileiro é tudo. E você chegar aos quase 70 anos, sou da mesma idade do Ademir, 68, vou fazer 69 agora em julho, e ainda trabalhando, sou aposentado, mas trabalho na prefeitura, trabalho com Lino Rossi de manhã na Mega, agora estou também no Canal 22, né, lá na TV Pantanal, e ainda tenho o meu site,
Então Qual você... site? É soccermt.com.br. O melhor. Informação quente, atualizada é ali. Pode procurar os outros e Pedir para a compare. produção que coloque aí no soccermt.com.br. Então, eu estou felicíssimo da vida, por chegar numa idade dessa em atividade e tal, correndo para lá e para cá. Os caras falam, pô, Orlando, você não cansa? Meu pai me falou uma vez, você vai ter uma eternidade para descansar. Ademir, suas considerações finais. Agradecer a oportunidade de poder compartilhar com todos os senhores, receber as homenagens, os depoimentos como uma situação estimuladora e parabenizar você, Éder, porque o seu programa de grande penetração social e quando diversifica essas atividades, você atrai muito mais os seus ouvintes. E o esporte é a maior ferramenta para o desenvolvimento integral do cidadão, porque é lúdico, é educativo, é social, é promotor, promove as pessoas. E por isso que a vida toda eu usei o esporte para mim pautar a minha vida. Ok. Bom, eu quero agradecer imensamente a presença aqui de Orlando Oliveira Antunes, de Ademir Neves Moreira. Para mim hoje é um dia daqueles que vale a pena você vir para a mídia, fazer um programa, trazer diversos assuntos, diversos temas, mas esse em especial com dois ícones da crônica esportiva que vivenciam o futebol mato-grossense, que sabe das dificuldades de planejamento, de captação de recursos, de sobrevivência mesmo da atividade do futebol no estado, é muito gratificante. Já tive o prazer e a honra de trabalhar por um período com o Orlando aqui no Misto. Tenho certeza que vou ter o prazer e a honra de trabalhar ainda lado a lado com você, Ademir. Quero aprender muito com você, aprender muito com o Orlando, que é na experiência de vocês que esses que estão chegando conseguem sedimentar um pouco mais o conhecimento e talvez retransmiti-lo, né, de forma a nos tornarmos cada vez mais produtivos pelo futebol. Muito obrigado, meus amigos Orlando Antunes e Ademir Moreira, pela presença aqui no programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Sucesso para você aqui no Misto. Obrigado. Escolha morar no Condomínio Passem ou Condomínio Vivere e ganhe uma viagem para Punta del Este, mais desconto de R$10.000. Aproveite essa oportunidade. Compre sua casa e ganhe suas férias. Construtora Fatex. Para você que merece informação com credibilidade, agilidade e honestidade. Acesse, conheça e compartilhe essa novidade na internet. Folha Max. Mais que notícias. Fatos. Tubarão Esportes, a melhor marca de material esportivo, os mais tradicionais times de futebol de Mato Grosso e ainda produtos personalizados como chinelos, mousepads, canecas e almofadas, jogos de camisa à pronta entrega, alta tecnologia e o que há de mais moderno na confecção de uniformes, abadás, bolas, agasalhos e estampas em geral. Tubarão Esportes, a força do esporte, Avenida da Liberta Herrera da Costa 300, Santa Isabel, 3023-0333 e Avenida 15 de Novembro, 576 Porto, 3054-4844. Atenção você, torcedor alvinegro! Acesse www.grupodias.net e concorra ao sorteio de 500 camisetas do Misto Esporte Clube, da edição especial 80 anos. Participe! Olá! Estamos de volta, participe da nossa promoção www.grupodias.net e concorra a 500 camisas oficiais do Misto Esporte Clube. Debate pronto, vamos ao quadro Voz dos Bairros. O cemitério municipal do bairro Despraiado, em Cuiabá, está abandonado. O portão foi roubado há 4 anos. O local se transformou em um ponto de usuário de drogas e esconderijo de marginais. Por todo o espaço é fácil encontrar restos de trabalhos espirituais. Pelo meu ver, eu acho que isso daqui devia estar limpo, né? Pela prefeitura, o estado que seja, e eu acho que a gente tem que
ter organização para isso aí, né? Aqui do lado mesmo, o Vinícius vai mostrar, tem até um despacho ali, resto de despacho aqui do lado da árvore. Qualquer pessoa entra, não tem guarda, né? Não tem. Eu acho que isso aí nós devia... Nós não. Isso daí é dever da prefeitura e o Estado, né? Devia corrigir isso daí. Nesse ponto, eu acho que a prefeitura devia conservar isso daí limpo, né? Porque todos nós precisamos aí, né? Porque nós necessitamos de todos quanto é coisa que aqui nós somos pobres, mas temos que ter organização, né? Segundo os moradores, o cemitério existe há mais de 100 anos e, além do total abandono do matagal, muitos túmulos estão violados. José Vieira é morador do bairro há mais de 20 anos e reclama do descaso da prefeitura. Faz tempo que está abandonado aí, tem mais de... Eles só limpam mesmo no dia de finado, né? Quando eles... Aí a prefeitura vem e faz a limpeza, né? Mas a maioria do tempo fica abandonado, né? E o portão? O portão tem mais de 4 anos que roubaram e nunca mais colocaram. O pessoal vem fazer despacho aí, vem fazer tantas coiseiras aí, né? E tá ao léu, como dizem. No Voz dos Bairros de hoje, o cemitério municipal do bairro Despraiado. O retrato do abandono. Mais um caso, e eu venho colocando, venho falando, venho discutindo com a gestão pública municipal, às vezes com a gestão pública estadual, mas esse é mais um caso deprimente. A palavra é deprimente de se assistir e de se ver. Um cemitério onde ali estão guardadas memórias de famílias. Eu convido a você que está me assistindo, que é mãe, que é pai, a você que é filho. Imagine um ente querido seu enterrado ali e tendo o seu cadáver vilipendiado. Os senhores viram ali que tem restos mortais, ossos de pessoas que foram enterradas no passado e que agora estão absolutamente desrespeitadas. Mas não só aqueles que já se foram estão tendo a sua memória desrespeitada, estão desrespeitando principalmente as famílias, estão desrespeitando as pessoas, estão vilipendiando esses cadáveres, não só na prática de retirar os ossos dali, mas vilipendiados pela gestão pública, vilipendiados por um prefeito que não está se preocupando com causas nobres, com causas da população. E não é o Éder Moraes que está dizendo isso, é o povo cuiabano, é as ruas que está dizendo isso. Não é possível que um cemitério no centro de Cuiabá esteja nesse estado. É um desrespeito. Esse senhor, um picolézeiro, um homem honrado, trabalhador, lutador, mostra a sua revolta aí. Nós somos pobres, mas temos que ter organização, né? Prefeito Mauro Mendes, secretário de Meio Ambiente, secretário de Viação e Obras Públicas, qualquer secretaria afim que cuida efetivamente do mínimo de estrutura na cidade, vamos olhar os nossos cemitérios com um olhar de bem-querer o próximo, porque isso é um desprezo, um desrespeito com a população. Nós vamos falar um pouco de coisa boa. Vamos ao quadro Coluna Cuiabana com o Dr. Gabriel Novis Neves. Quem é que não gosta de história, gente? Desde que a gente nasce, as nossas mães nos contam história na hora de dormir. Nós crescemos ouvindo a história. Só que essa história gostosa é a história oral, que é totalmente diferente da história escrita. Tudo que eu sei sobre a história do Cuiabá, a história do Mato Grosso, é a história oral. Eu não vi nada em compêndios escolares, eu não vi nada em livros, eu vi isso através do meu grande professor, que foi o grande Rubem de Mendonça. Esse era meu professor de história oral. E é uma pena se perder a história oral,
Há poucos dias eu fui convidado, inclusive, por um amigo meu, para ver se eu escrever essa história do oral, mas eu não vou escrever não, ela é muito perigosa. Boa é essa história escrita que é institucionalizada, que tem patrocínio, ela é feita com incentivos de governo, realmente publicada pelo governo, é a história dos vencedores. Agora, a história oral é uma delícia. E pela história oral, você fica sabendo coisas do arco da velha. Aqui em Cuiabá, então, a riqueza é muito exuberante com relação aos fatos que ocorreram através da história oral. E Cuiabá tem uma outra coisa que é muito interessante dentro dessa história. Ela é um terreno muito profícuo a se implantar aqui e desenvolver os chamados equívocos históricos. E esses equívocos históricos são pessoas que não têm nada a ver com nada e são verdadeiros, são pessoas idolatradas, são pessoas reverenciadas e são um equívoco de história. O Mendonça falava muito sobre isso. Muito obrigado, doutor Gabriel Novis, mais uma vez falando da cultura oral. Por mais que o senhor tenha dito aí que é perigoso colocar a cultura oral na escrita, mas para que nós que estamos aprendendo possamos exercer a oralidade, talvez seja importante o senhor deixar um compêndio, quando o senhor colocou aí, da escrita da sua cultura oral, para que nós possamos reproduzi-la, já que está documentada, né, de forma televisiva eternamente. Muito obrigado, Gabriel Novis, pela sua participação. Vamos ao quadro Recordar é Viver, com Nalva Aguiar, Tardes Morenas de Mato Grosso. Recordar é viver. Como a rainha do meu destino, vou conhecer o jardim de Alá, onde nas cores, nas madrugadas, ainda canta o sabiá. Tardes morenas de Mato Grosso, a paz do mundo achei por lá. Árvores lindas e bem cuidadas, soltando flores amareladas sobre as calçadas de Cuiabá. Domingo triste da despedida, chora a viola lá do Crispim. Deixei o Mato Grosso do Norte, mas pela deusa chorando eu vim. Eu fiz pra ela um simples verso, no universo sorriu pra mim. Minha viola brilhou nos tantos, devido aos bandos de pirilampos, nos verdes campos lá de Coxim. Recordar é viver. Nalva Aguiar, Tardes Morenas de Mato Grosso, né? Deve ter passado um filme aí na cabeça de muita gente. Sempre lembrando, Nalva Aguiar lançou o Zezé de Camargo e Luciano. No próximo quadro Recordar é Viver, eu vou pedir para que a gente busque um sucesso aí de Zezé de Camargo e Luciano. Se não me falha a memória, Cara ou Coroa, uma música belíssima, fica a sugestão aí para a nossa produção. Vamos ao quadro Minuto de Sabedoria com Dom Milton Santos, arcebispo de Cuiabá. Oi, Éder, aqui sou eu, Dom Milton Santos, arcebispo da Arquidiocese de Cuiabá, da Igreja Católica. Eu gostaria de trazer aqui no seu programa uma breve consideração sobre a célula da sociedade, que é a família. E em todos os recantos, os organismos da sociedade, tem uma preocupação. Tantas vezes a família é muito explorada, é deturpada, e nós falamos, é lógico, a família no conceito de Deus, porque a pessoa humana foi criada à imagem e semelhança de Deus. O homem deixa a sua casa, a mulher deixa a sua casa, e os dois serão uma única realidade no amor.
Então deixo aqui uma bênção muito especial para a família que está aí acompanhando esse programa, o seu programa. Éder, um grande abraço, um final feliz de 2013 e 2014 muito melhor ainda. Muito obrigado, Dom Milton, por esta belíssima mensagem, e o senhor que representa a fé católica em especial de todos nós cuiabanos. Muito obrigado. Nosso programa ele é ecumênico, né? Porque na verdade no Minuto de Sabedoria nós damos a oportunidade a todas as denominações religiosas que queiram deixar a sua mensagem de conforto, de esperança à sociedade cuiabana mato-grossense. Muito obrigado, Dom Milton Santos, arcebispo de Cuiabá, mais uma vez por essa belíssima mensagem. Você que já é telespectador fidelizado, né? Não vai para a cama sem antes assistir o Éder Moraes Fatos e Versões e não acorda pela manhã sem fazer uma outra coisa que não seja também assistir o Éder Moraes às 7 da manhã, às 8 da manhã, no canal 47, às 23 horas no canal 8, Rede TBO e Rede Brasil TV Cuiabá. Grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa.